A Embraer acabou de divulgar seu resultado financeiro, com receita recorde, e mesmo assim o lucro caiu pela metade. Você bateu o olho na manchete e formou uma opinião em 4 segundos, e é bem provável que essa opinião esteja errada. Porque o que derrubou esse lucro não estava na manchete, estava 3 camadas abaixo dela. Esse vídeo não será sobre comprar ou vender Embraer, é sobre uma falha que você comete em toda análise de ativo, fazendo uma análise superficial. Se a receita subiu, quer dizer que a ação valorizou? Veremos no vídeo de hoje que não é bem assim. Essa é uma pergunta para você segurar até o final do vídeo. O que fez o lucro cair? E não foi vender menos, foi outra coisa. Para entender melhor essa questão, eu sou Danilo Lopes do canal Analisando e bora pro vídeo. Camada 1, o número que todo mundo viu. A Embraer faturou 7,58 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 18%, recorde para o período. E o LL, 145,40 milhões de reais. Parece alto? Não para o faturamento da empresa, onde a mesma houve uma queda de 51% em comparação ao ano anterior. E aqui está a maior armadilha que um investidor pessoa física pode cair. A receita é o quanto entra, no entanto o lucro é o quanto sobra. Isso torna ambos conceitos completamente diferentes e a manchete acaba trazendo como se fosse a mesma coisa. A camada que quase ninguém abre. A margem. Margem é o que sobra de cada real que entra. É o termômetro de eficiência da empresa. E a margem EBIT ajustada da Embraer caiu de 11% em 2024 para 8,7% em 2025. Tradução: a empresa cresceu, mas ficou menos eficiente em transformar venda em lucro. Como exemplo, pensa numa loja que faturou o dobro pagando o triplo de aluguel. O lucro dela acabou diminuindo por mais que o faturamento tenha aumentado. Mas a margem não cai sozinha. Algo a empurra para baixo. E esse algo, no caso da Embraer, veio de fora do Brasil. Camada 3. O vilão que mora na geopolítica. A tarifa. Aqui é onde a maioria desiste de entender. Então fica comigo. As tarifas de importação do EUA custaram à Embraer 54 milhões em 2025. Esse valor bateu direto na margem das divisões executivas e de serviços. Ou seja, não foi a culpa da venda, e sim de uma adesão geopolítica a milhares de quilômetros. Então repare o que aconteceu. Um fator macro virou um buraco no lucro de uma empresa brasileira. Quem olhava apenas a receita não viu nada disso chegando. E ainda falta a camada que vira o jogo para o outro lado. Camada 4. O dado que muda a história. O backlog. Backlog é a carteira de pedidos já fechados. Receita contratada do futuro. E na Embraer, o backlog chegou a 31,6 bilhões de reais, comparado ao ano anterior, que foi mais de 20%. Ou seja, o presente apertou a margem. No entanto, o futuro está mais cheio do que nunca. Agora, junta tudo numa frase. Receita recorde, margem em queda, tarifa pesando, futuro contratado em alta, 4 forças, 4 direções diferentes. Nenhuma manchete fala disso e é aqui que cabe o problema. Bom, pessoal, então como vocês podem estar vendo aí na tela, eu tô no Claude, eu estou agora jogando meu prompt aqui na conversa para que ele faça a análise desse ativo. E nesse prompt, pessoal, tem algo muito interessante. Eu coloco a classe do ativo, o nicho, o peso dele na carteira, o prazo e toda a perspectiva para ele adaptar para os meus interesses. No entanto, eu tive que dar uma adaptada nesse prompt um pouco, porque o prompt, ele não é para a minha carteira, e sim a análise do ativo numa visão geral, trazendo um panorama, os principais pontos fortes do ativo, os principais pontos fracos e uma projeção dele para os próximos meses. Bom, pessoal, então para tornar essa análise baseada no prompt que eu coloquei mais visual para vocês, eu pedi para ele transformar a análise em um texto direto, objetivo, nessa apresentação de slide, que ele faz a tese do ativo da Embraer, tem o ticker de EMBJ3. Ele traz então os pontos fortes, pontos fracos, projeção de curto, médio e longo prazo. Para não ficar muito estendido, eu pedi para ele consolidar a projeção de curto, médio e longo prazo com os principais pontos de cada período, trazendo então o resultado em junho, com preço, setor e o backlog. Então, baseado em todos os indicadores de uma análise fundamentalista, ele me trouxe as 6 principais forças que sustentam a tese desse ativo, que são o backlog recorde, a tarifa neutralizada para esse tipo de segmento no EUA, e ele traz também que o serviço de aviação ele pode ser para diversos segmentos diferentes, podendo ser no segmento comercial, executivo, defesa e outros tipos de serviço. Ele reitera também que todos estão no ciclo favorável. Ele traz aqui também então que a dívida líquida está bem, está numa margem sustentável, porque muitas vezes acontece da empresa não ter liquidez para pagar suas dívidas, porque às vezes as suas receitas são tão longo prazo que a empresa não tem dinheiro para se manter no presente. O nome disso é capital de giro. Ele traz aqui um ponto muito interessante, que é uma alavancagem cambial, onde a receita é em dólar e o custo é em real, o que ajuda no resultado final da empresa. Ele traz também um aumento na rentabilidade trimestre a trimestre. O que ele traz das principais fragilidades desse ativo? Ele coloca aqui então que a ação está muito alavancada pelo seu valuation, mostrando que o PL está com um múltiplo muito alto, trazendo então que no melhor cenário possível já alcançou o preço considerado justo do ponto de vista matemático da ação. Ele traz também a volatilidade do lucro, coisa que foi
apontada nessa análise falando um pouco do primeiro trimestre. Ele traz aqui também o EV, que é o valor econômico do patrimônio líquido, trazendo uma queima de caixa. Eu acredito que ele deu uma certa viajada nesse fator, porque para ele ter essa informação não está dentro dos indicadores que eu coloquei no prompt. Então, nesse tipo de cenário, o melhor que a gente pode fazer é questionar de onde ele tirou isso. Ele traz aqui também que esse ativo não é um bom pagador de dividendos, ele é um ativo muito mais de crescimento do que de renda passiva. Então, se você que busca liquidez nele, talvez não seja o ativo mais interessante para estar te pagando com frequência. Ele traz aqui o risco tarifário, que é algo que vai estar em todos os ativos, porque a partir do momento que você negocia alguma ação, você está correndo o risco de sofrer pressões políticas, seja por meio de tarifas, medidas do governo, algo que desestimule o segmento. Então, para a questão de tarifa, é algo que é meio óbvio. Ele traz também um risco de peças, questão de fornecedor. No entanto, eu não entendo muito sobre essa questão, então eu não vou estar considerando ela na análise. Aqui ele traz uma projeção do crescimento da receita até 2028, acreditando que a tendência é ultrapassar os 10 bilhões de dólares até 2028. E aqui ele traz um overview dos cenários de curto, médio e longo prazo. O curto prazo ele trouxe 2026, trazendo o valor da receita, a margem e o fluxo de caixa, que é o que eu falei que mantém a saúde da empresa para ela pagar suas dívidas e pagar suas contas fixas. Traz aqui também a demanda dos seus clientes com uma perspectiva de quantidade de entregas, sejam comerciais ou executivas. E aqui ele traz esse alvos de consenso. No entanto, eu não sei o que ele está querendo dizer com isso, mas acredito que isso seja uma previsão do preço do ativo pelos valores. Aí aqui no médio prazo de 2027 e 2028, ele traz os mesmos indicadores de receita, margem, lucro, comparando aqui o preço da ação numa projeção em relação ao seu múltiplo, trazendo um grande ponto para o E2 Acelera, que é um modelo de avião da empresa, e o KC390, que ganha força na Europa, ou seja, está botando aqui alguns dos produtos que tendem a crescer nesse mercado ao redor do mundo. Aí aqui ele volta a trazer o valor econômico do patrimônio líquido. Acredito que esteja relacionado com a entrega dos seus clientes, que isso vai gerar um aumento para o balanço patrimonial da empresa. E ele traz também, e por último, a visão de longo prazo, onde ele traz algumas informações operacionais mostrando a perspectiva de crescimento da empresa, juntamente de indicadores financeiros. E também com um diferencial de tomada de decisão, que ele traz a questão da mobilidade urbana como preferência. Então, resumindo, os principais gatilhos de monitoramento são resultados trimestrais. Qualquer empresa é importante você estar monitorando esses resultados. Marcos da IVE, que ele insistiu muito nessa questão, então vale a pena conferir, que é o valor econômico do patrimônio líquido. Ou se você preferir, através de demonstrações contábeis, você consegue chegar no mesmo resultado. Fala da geração de caixa, pessoal, o que é algo muito importante, a geração de caixa. Se você não tiver capital de giro, quer dizer que sua empresa não está saudável, ela pode morrer. Traz também a questão de novas demandas futuras pelo caminhar do cenário geopolítico. Com muitas guerras, ele acredita que alguns aviões de defesa possam ser mais pedidos, reforçando ainda mais o backlog. Ele reitera também a questão do câmbio, que é muito interessante, a questão do lucro sem dólar e o custo sem real, ajuda muito. E ele traz também o re-rating múltiplo, que é algo que pode reprecificar a ação, trazendo uma grande oportunidade para quem busca crescimento. Ou seja, no longo prazo, as rendas variáveis sempre se pagam, então é importante você acreditar. Então veja bem, pessoal, essa questão do longo prazo é algo muito interessante para a renda variável, porque ela às vezes é meio ingrata no curto prazo, mas se você continua acreditando nela, ela vai te trazer resultados bons no futuro. Repara no que eu acabei de fazer. Para ler um resultado direito, cruzei números financeiros, eficiência, geopolítica e futuro. 4 camadas, uma empresa e um trimestre. Agora imagina fazer isso para 10 ações toda semana, cruzando ainda câmbio, juros, cenário macroeconômico, geopolítica. Honestamente, quase ninguém tem tempo ou repertório para isso. Isso não é falta de capacidade cognitiva, mas sim uma questão de volume de dados. E é aí que a inteligência artificial entra. A maior qualidade da IA é conseguir fazer um processamento de dados em grandes quantidades e numa escalabilidade quase que infinita, favorecendo análises como essa feitas em menos de 5 minutos, usando apenas dados com prompt certo. E é aí que entra o IA Analisando. Aqui é o canal /ecossistema, onde fazemos esse tipo de análise e garantimos para você, investidor pessoa física, uma vantagem competitiva para bater frente ao mercado e conseguir bons resultados na bolsa. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, se te ajudou, deixa um like, se inscreve, comenta, me ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Eu faço isso com muito amor e carinho para vocês. Bom, a conclusão é, não vim aqui para dizer para vocês venderem ou comprarem nada hoje. Vim apenas mostrar o tamanho da situação que vocês não conseguiram enxergar sozinhos. No vídeo de hoje, você aprendeu a ler o resultado em 4 camadas, ao invés de em uma manchete. Então faz o seguinte, salva esse vídeo. Na próxima vez que sair um resultado recorde no seu feed, usa essa análise aqui para se basear na próxima. Eu sou Danilo Lopes do canal Analisando e esse foi o vídeo de hoje.